Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Amor por Cakes. Eu vim compartilhar com vocês mais uma prensagem. Dessa vez vamos prensar dois bolinhos, né? Montar dois bolinhos e vou mostrar o passo a passo aqui no vídeo como que eu fiz. Eu tô com dois recheios aí de chocolate. Um tá no saquinho ali que eu acabei de tirar da bandeja e o outro tá na bandeja. O que eu queria mostrar pra vocês que esse recheio eu fiz ontem, como anda muito calor aqui na minha região, eu não confiei de deixar fora da geladeira, por mais que eu fiz no mesmo dia, do dia de ontem, né? Então, eu coloquei na geladeira, daí ele sai muito firme da geladeira. Aí eu tiro o que eu vou usar, coloco no micro-ondas, no meu eu coloquei 40 segundos, dou uma mexidinha, põe mais uns 30 segundos, só pra dar uma amolecidinha no recheio, não é pra esquentar o recheio, ele não pode ficar nem morno. É só pra dar uma quebrada, pra você mexer com facilidade. Tô ajeitando as massas aí, ó. Eu vou usar essa massa inteira sem cortar, que eu acho que fica mais estruturada. Que nesse bolo vai ser massa mesclada, vai ser maioria de chocolate e a minoria branca. E o recheio é de chocolate. Tem aqui no canal, não é o brigadeiro gourmet, é o recheio de chocolate. Um que eu coloco leite. Quando eu faço brigadeiro gourmet, as clientes acham o bolo muito doce. E eu também, particularmente, não gosto de bolo muito doce. Então, eu tô optando para fazer o recheio de chocolate, dou um ponto firme nele, ó. Vocês estão vendo o ponto. E esse bolo ainda vai gelar. Ele tá em temperatura ambiente, porque deu uma esquentadinha no micro-ondas. E eu esparramo assim por igual. Aí, pra eu saber que eu não coloquei menos ou mais, né? Depois eu só abro com a colher. Se eu tirar da geladeira e já usar esse recheio, ele cava tudinho o bolo e não mexe muito bem com a colher. Porque ele está gelado, ele está firme, né? Então, por isso que eu dou uma esquentadinha no micro-ondas. Não me importa pôr na geladeira, porque dá pra esquentar um pouquinho no micro-ondas e ele volta à temperatura ambiente. Então, às vezes, eu falo assim, nossa, a única diferença do brigadeiro gourmet é que eu coloco uma medida de creme de leite na hora de fazer. Mas no mais é tudo igual. Por quê? É só uma medida de leite, mas faz muita diferença no doce, na diminuição do açúcar, né? Então, eu prefiro mais fazer esse. O brigadeiro gourmet eu tô fazendo mais pra enrolar, pra fazer docinho, alguma coisa do tipo. Gente, eu molhei aí 2 vezes. Eu passo com o chuveirinho e passo mais uma vez. Tipo, eu vou até o final, depois eu volto pra não molhar demais, né? Porque eu morro de medo, bolo de andar dá um friozinho na barriga. Você pode fazer 50 bolos de andar, você vai ter um friozinho na barriga sempre, né? Porque a confeitaria não é uma conta exata. Então, eu sempre tenho receio, cada bolo de andar a gente tem esse receio, é normal. Tô fazendo aí, aro 22, a parte de baixo, e a parte de cima vai ser aro 14, se eu não tô enganada. 14. O aro 14 eu fiz 2 dias antes do dia do bolo, porque eu já estava assando outra massa para cliente, e era um bolo pequeno, então eu já aproveitei e fiz o bolo pequeno de 1,5 kg e já assei as 2 massas do aro 14. Gente, eu vou mostrar aqui para vocês no canal, mas no final vocês vão ver, aqui no vídeo, perdão. Eu fiz 2 massas de chocolate. Eu tenho um pouquinho de problema pra fazer massa de chocolate. Ela fica pretinha, escurinha, ótima. Só que ou eu faço estruturada demais ou eu faço fofa demais. O que acontece? Às vezes os ovos, como eu não peso, ele rende mais. Se eu não me perceber 100%. Gente, eu tô fazendo o teste pra saber se eu molhei bem. Meu dedo, quando afundar, ele tem que subir uma aguinha do bolo e quando eu tirar o bolo ele tem que voltar ao normal. Esse é o teste para saber se eu não molhei demais. Então, que nem eu tava falando da massa de chocolate. Se ela ficar muito mole, até a massa branca, inclusive, se ela ficar muito mole, ela fica mais fofa. Fofa demais, sem estrutura. Então, se ela ficar um pouquinho mole a massa, eu preciso pôr um pouquinho mais de trigo. Às vezes, metade da metade de meia xícara. Esse pouquinho de trigo a mais faz muita diferença. Então, eu fiz uma massa que ficou meio mole, meio fraca, assim, sem estrutura. E fiz outra massa para garantir. Porque se eu não gostar da massa, se eu tiver dúvida, eu prefiro não usar. A gente come, não é perdido. Ou um bolo pequeno eu corto e coloco no freezer. Como eu tenho os aro 22 só forma baixa, eu tô utilizando acetato. Mas meu acetato tava tudo picado.
de tanta gente usar em prensagem de vários tamanhos, eu já compro com essa finalidade, eles estavam tudo picado. Aí eu fiz uma emenda e coloquei uma de acetato, depois coloquei outra, dá certo também, tá? Eu afundei muito o acetato, eu tô erguendo. E o segredo é puxar sempre o plástico. Vocês reparem que eu puxo o plástico, para não ficar plástico engrugido dentro do acetato. E para colocar, eu puxo o plástico e coloco o acetato. Reparem aí no vídeo que tá bem claro para vocês verem. Ó, dei uma apertadinha. Essa apertadinha não dá para fazer de luva. Eu preciso apertar, eu preciso sentir como tá esse bolo, como ele tá molhado. E a gente só sente na mão. Com uma luva você não sente. E eu não vou ficar enganando ninguém aqui no vídeo. Ponho a luva, aperto o bolo, depois desligo a câmera e vou lá e aperto com a mão. Gente, o segredo é estar com uma mão higienizada, bem higienizada e um pano limpo. Toda vez que você higienizar a sua mão, você limpar com um pano limpo. Não o pano que já está na cozinha. Eu tiro um pano só para prensar o bolo. Eu vou lá na gaveta de pano de prato, pego o pano de prato. Viu a massa aí? Eu fiz essa massa, ela ficou uma delícia. Só que ela ficou tão fofa que ela quebrou na minha mão só de mostrar para vocês. Então eu não utilizei ela. Preferi usar outra massa de chocolate, que daí eu fiz mais estruturada. Então por isso que eu gosto de fazer a massa 2 dias antes do dia que eu vou prensar o bolo. A gente prensa o bolo um dia antes e a massa 2 dias antes. Porque ela descansa. Se eu ver que ela não ficou boa, eu tenho tempo de fazer outra e descansar também. Gente, eu também tiro essa capelinha do bolo. Eu tiro na parte de cima e na parte de baixo. Eu gosto de tirar. Tem gente que não tira. Já ouvi confeiteiras falar que atrapalha a estrutura. Eu não acho não, porque eu tiro de um jeito, ó. É só o trigo mesmo, aquele trigozinho. Não afeta. Agora, eu tô prensando o aro 14. Então, o aro 22, ele deu quase 3 quilos. Fazendo 2 camadas de recheio. Ó, tá bem estruturada. Eu tô mostrando pra vocês. Por isso que tá balançando, eu tô cortando. Tá bem estruturada, tá? E a altura de quase 2 dedos. É o mínimo, assim, que eu coloco de massa. Então, vou prensar o aro 14 também. Só tem forma pequena. Eu não consegui achar ainda, olha que eu já procurei forma 14 alta só pra prensar, eu queria comprar uma. Mas eu não encontrei, eu achei 15, achei 13, mas não achei o 14. Como eu tenho umas pequenininhas, eu tenho que achar 14. Gente, esse bolo é uma encomenda que vai dar uns 4 quilos, 4,5 quilos no final decorado. Todos eles, o primeiro não chegou a 3 quilos e o segundo não chegou a 1 quilo. Chegou a quase 1 quilo, deu 900 e alguma coisa. É um bolo de andar, mas eu poderia fazer até 4,5 quilos. Então, esses 500 gramas aí vai chegar no chantilly, provavelmente. E eu fiz só 2 camadas de recheio. Se você quer um bolo mais alto, aí você põe 3 camadas de recheio e 4 discos de massa. Dá certo também. Só que eu tô me apegando no quilo, não só na beleza do bolo. Se eu colocasse uma camada a mais, esse bolo ia para 5 quilos tranquilamente. E a cliente pediu 4 quilos e pouco. Não pediu 5, né? Na verdade, ela queria 4 quilos, mas eu falei, às vezes podia passar pouca coisa, mas a encomenda é de 4 quilos, né? Você pode também fazer a parte de baixo, os 4 quilos, e fazer o bolo fake, cobrar uns 20, 25 reais só pelo chantilly e a decoração do bolo fake, se ela for te devolver a base, ou você cobra a base e a decoração. Tem várias formas de você negociar com o cliente, né? Aí é o dia anterior, né, do bolo que eu vou decorar. Depois eu vou trazer o vídeo da decoração dele pra vocês, né? Espero que dê tudo certo, eu trago aqui pra vocês. E eu tô colocando, ó, o último disco, esse é o último? Acho que é o último. É o último. Eu molho 50% na parte de dentro do bolo e o restante pro lado de fora. Coloco o plastiquinho, não aperto o bolo. Eu só coloco o último disco, eu não afundo, não aperto, porque eu só vou apertar depois que eu tiver com as laterais protegidas com acetato. Ó, eu puxo o plástico para colocar o acetato. Depois que colocar o acetato, eu vou dar uma apertadinha com as costas da mão, de preferência, né? Eu vou apertar. E eu sempre aperto primeiro as laterais e depois o meio do bolo, tá bom? É o jeito que eu costumo fazer que dá certo, né? Agora eu vou apertar o bolo. Eu não tinha apertado ainda o último disco. Apertar que eu falo é dar uma prensadinha. Agora que eu vou dar uma prensadinha, depois que taca as laterais com acetato. Porque se eu apertar, o recheio vai vazar para todo quanto é lado, porque não tem proteção nas laterais antes do acetato. Quando eu coloco o acetato, eu tenho proteção, tá bom? Vou colocar um plástico filme
e o bolo vai pra geladeira. É no outro dia o bolo, né? Então, coloquei aí pra proteger, pra não pegar cheiro, embora eu não tenha nada aberto na geladeira. É mais coisa de confeitaria, mas eu gosto de fazer esse processo. É higiênico também. E vai gelar os 2 bolos. Então, até a decoração do próximo bolo. Tchau.